Continuando aqui, falar um pouquinho da entidade fraca, né? Ou entidade também, dependendo do autor, dependente. A entidade fraca, né? O que acontece? Ela é definida como um tipo de entidade que não possui identificação própria, né? Então ela está sempre associada à entidade forte, por meio de um relacionamento identificador. Então existe a dependência de existência, mais a dependência do identificador. E aí a chave primária, como é que vai funcionar? É uma chave primária da entidade forte, mais uma chave parcial própria. Então aqui seria um exemplo aí de chave parcial, certo? Que a gente viu lá nas aulas aí que eu comentei com vocês, que apresentaria na sequência. Então imagina, funcionário, aquele exemplo clássico, ele possui 0 ou N dependentes, né? Porque a pessoa pode não ter filho. E aí a representação seria o quê? O nome do dependente, o sexo e o CPF que viria do funcionário, perfeito? Aconteceria isso, o cadastramento do dependente. Veja que tem aquela representação, né, do retângulo, né, com essas duas linhas. Isso aqui é o que representa logo de cara uma entidade dependente. Da mesma forma, as duas linhas aqui na representação e as duas linhas aqui no losango, perfeito? Como a gente mostrou lá naquela figurinha inicial, quando a gente apresentou o modelo entidade relacionamento. E o dependente, no caso, ele tem um funcionário. Não existe um dependente, por exemplo, 0 ou 1. Não, tem que ser 1. Sempre o dependente tem que ter um funcionário. Por quê? Porque vai vir um CPF desse funcionário. No mínimo 1, no máximo 1. Então aqui está uma representação da entidade fraca agora com as cardinalidades. E aí o atributo de relacionamento, como eu comentei com vocês, ele é entendido como um valor determinado pela combinação das entidades participantes em uma instância do relacionamento. Aí tá aqui, né? O médico, ele consulta o paciente, um ou muitos, né? Você já sabe, e aí ele vai ter o atributo específico data. Quando for implementar aqui de fato, o que vai acontecer nessa tabela aqui, consulta, que vai gerar uma tabela esse relacionamento no final, né? Ela vai ter a chave do paciente e a chave do médico e a data. Então isso aqui vai gerar uma chave composta, né? Representada essas duas chaves e a data, por exemplo, pode fazer parte da chave composta. Vai depender da forma que foi implementado, né? Se puder ter mais de uma consulta no mesmo dia, aí a chave não pode ser a data, o dia. Por quê? Porque se você botar como chave, não vai dar para o mesmo paciente ter a mesma consulta com o mesmo médico naquele dia. Teria só uma consulta por dia, perfeito? Então isso é o que vai diferenciar se vai entrar na chave ou não. Depende do minimundo que você quer representar. E aí tá aqui mais uma vez aquela figurinha aqui estilizada, né? Possui, dependente. Aqui o que está aqui mais em negrito seria a entidade dependente, né? Com o empregado, né, tendo aquele caso lá do autorrelacionamento, os atributos e por aí vai. Normalmente, quando você for responder questões, eu já botei a figura original do livro, que ela não é tão bonitinha como essa aqui feita pelo design, né, que me ajudou a fazer esse material, mas ela dá uma representação bacana aí de todos os elementos, perfeito? Então a figura original ela é melhor para você ver os elementos em si. Para uma visão mais macro, só com as cardinalidades que eu quero apresentar agora, essa figurinha aqui também representa tranquilamente. Então só para você ver que pode ter várias formas de apresentar e você vai ver isso nas questões, que é o que importa, certo? E a gente tem também aí a anotação aí do James Martin, né, que eu já falei para vocês, que ela tem máximo e mínimo, né? Então a cardinalidade máxima ela mostra lá, o pé de galinha é o muitos, o tracinho é o 1. E a cardinalidade mínima é o 0, que é opcional, e o 1, que é obrigatório. Então, aqui nós temos o empregado, que ele tem um ou um departamento, e o departamento ele pode ter muitos ou, né, nenhum empregado. Então, se fosse na representação do James Martin, seria representado dessa forma. Veja, no James Martin, os relacionamentos eles são representados apenas por linhas. Você não tem uma entidade no meio não, nem um losango não, ok? Isso é fundamental para você entender a notação do James Martin, caso seja o concurso que você vai fazer. Somente relacionamentos binários. Por quê? Porque como eu falei para vocês, o ternário é raríssimo. Você resolve
praticamente tudo com relacionamento binário. Então a notação nem representa relacionamento ternário. E a notação para cardinalidade é gráfica. Então, em vez de ter uns numerozinhos, é só isso aqui, ó. Acabou, certo? O símbolo mais próximo do retângulo, né, da entidade representa a cardinalidade máxima e o símbolo mais distante é a cardinalidade mínima. Então é sempre aquela história. Departamento, no mínimo, é o 0, no máximo, muitos. E 1 para 1 aí, né, não tem diferença, mas é só isso. Perfeito? Quando é que você vai entender isso aqui de fato, né, se você não tiver entendido agora? Quando você for exercitar, fazer algumas questões, aí vai facilitar a vida de vocês. Então vamos ver aqui algumas questões aí para ver se a gente facilita. Lembrando, eu mostrei as notações mais clássicas. Mas você vai ver que tem banca que ela meio que, às vezes até mistura. Tem outras notações, né? IDF1X, que aí a gente, a primeiro momento, não vai tratar nesse curso, porque ela é bem específica. Pode ter uma aula só sobre ela depois, mas estou tratando aqui as que caem na maioria das bancas. Aí vamos ver aqui uma questãozinha com a notação, então. Né? Considerando a figura apresentada, que ilustra o modelo entidade de relacionamento, julgue o item a seguir. Então tá aqui, ó. Participante, inscrição, tem uma data, tem um negrito, tem um 0N aqui e tudo mais. O que a gente vai analisar? O atributo data, né, está representado... O atributo data está representado corretamente nesse modelo, que habilita o uso de atributo em relacionamentos. Então, a gente sabe que isso aqui tá, obviamente, tá certo, né? O relacionamento data, né? O relacionamento ele pode ter um atributo, a gente viu isso. Se a gente fosse ler esse modelo aqui, né? Isso aqui é o diagrama em si, né? Que é a representação gráfica do modelo. Mas se a gente fosse ler isso aqui, é o seguinte, ó. Participante, ele tem a inscrição no Enem, ele pode não se inscrever, né? Ou nenhum Enem ou vários Enems. O Enem tem um código e um ano de referência, a inscrição tem uma data. E o Enem pode ter 0 ou N participantes, no qual o participante tem um CPF, o que está em negrito é a chave primária, e tem nome, telefone e e-mail. Certo? Aí você fala, professor, o Enem só tem esse atributo? Não, gente, isso aqui é uma representação para fazer a questão, perfeito? Concurso aí do MEC que faz o Enem, eles botou aqui a representação do modelinho aí. Obviamente o Enem vai ter muito mais atributos de fato, mas só para você entender. Então, questãozinha aí bem interessante para vocês entenderem aí a utilização do modelo entidade, relacionamento, com atributos, relacionamentos, cardinalidades e tudo mais. Vamos para mais uma, né? Não vou nem ler aqui o enunciado, não precisa, só vamos direto para o item para dizer se está certo ou está errado. É recomendável utilizar chaves primárias compostas como identificadores de relações compostas, oriundas de um relacionamento M para N, ou seja, muito para muitos. Aí veja, a gente falou disso, a resposta aqui está certo, ou seja, na implementação de relacionamentos muito para muitos, a regra é a criação de uma terceira tabela com chave composta, né? Com a chave primária das duas tabelas de relacionamento, que vão virar chaves estrangeiras. Veja, quando é que a gente vai falar de fato de PK e de FK? Quando a gente descer para implementar no banco de dados. A nível de modelo, a gente ainda fala em atributos, ok? Em chave primária. Pode ver que por enquanto a gente não está falando em chaves estrangeiras. Isso aqui só quando a gente descer para nível de implementação no banco. Ocorre que chave primária lá tem o mesmo nome de chave primária aqui, né? Nas diferentes representações. A gente está indo em nível mais conceitual, já descendo um pouco para o nível lógico, né? Que seria o modelo relacional. Ah, não estou entendendo nada disso, professor. Volte lá nas aulas de projeto, de banco de dados, que a gente passa por todos esses níveis. Aí tá aqui, ó. Então é recomendável utilizar chaves primárias compostas como identificador de relacionamento de relações compostas. Veja, relação composta ele está falando, basicamente, quando você vai ter um relacionamento que é composto aí, né, seria o relacionamento muito para muitos. Então, quando você tem um relacionamento muito para muitos, você traz aqui para o relacionamento as chaves, né, as chaves daquelas entidades participantes, perfeito? Então, isso aqui está perfeito. Agora, esses dias caiu uma questão aí recente que perguntava isso, teve aluno que se enrolou. Ah, mas eu tenho que trazer? Tem, não tem como. Porque como é que você vai dizer que está relacionado se você não traz a chave? Não tem como. Como é que vai saber isso de fato?
E fechando aqui esse bloquinho, em um relacionamento MN, muito para muitos, o que acontece, né? Letra A. É necessário criar uma chave da entidade do lado N, como chave estrangeira na tabela no lado M. Letra B. É necessário criar ambas as chaves em todas as tabelas envolvidas, como chaves estrangeiras. Letra C. É necessário criar chaves primárias adicionais em cada uma das tabelas para estabelecer o relacionamento entre as entidades. Letra D. É necessário criar uma nova tabela com a chave das entidades envolvidas no relacionamento. E letra E. É necessário acrescentar a chave da entidade do lado M como chave estrangeira na tabela do lado N. Gente, aqui a respostinha é a letra D de dado, né? Você já entendeu isso? É o exemplo clássico que eu estou dando aí para vocês. Criar uma nova tabela com as chaves. Os outros casos aqui são outros tipos de cardinalidade, né? Você pode ter que botar a chave lá no dependente, que vai vir lá do funcionário, ou vice-versa. Quando a gente tem um muito para muitos, a gente vai implementar dessa forma. Veja, nós estamos falando do modelo, nós vamos seguir para a próxima aula falando da implementação, da derivação, né, e mapeamento do entidade relacionamento por relacional, e a gente vai mostrar a implementação dessas chaves com figuras e tudo mais, perfeito? Então não precisa se preocupar se não... Ah, professor, você não deu exemplo ainda, é porque não chegou a hora. Nós estamos só entendendo aqui as ideias centrais do modelo. Nós vamos partir para aulas de como implementar. Que eu até passei o slide aqui, deu spoiler para vocês, né? Vem aí logo na sequência.